Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Thiago Branhas e esta aula, a terceira da disciplina Matrizes e Vetores, é sobre matrizes e suas operações. Primeiro vamos caracterizar uma matriz. A matriz é uma estrutura algébrica composta por linhas e colunas, e no encontro dessas linhas e colunas temos os elementos, que geralmente são números. Uma matriz tem seu tamanho representado primeiramente pela linha e depois pela coluna. Vejamos o exemplo. A matriz A tem duas linhas e três colunas. Então dizemos que a matriz A tem o tamanho 2 por 3. Ou podemos dizer que a matriz A tem os elementos A e J, onde o I vai até 2 e o J até 3. Daí formamos os 6 elementos da matriz A. Ou o elemento A1, 3, que nesse exemplo seria o elemento que está na primeira linha, coluna 3, ou seja, o elemento 7. Uma matriz é dita quadrada de ordem n se ela é uma matriz que tem um tamanho n por n, ou seja, a mesma quantidade de linha é a mesma quantidade de colunas. Essas matrizes têm uma característica que é apresentar uma diagonal. Se você pega os elementos A e I, como por exemplo A11, A22 até ANN, esses elementos formam uma diagonal da matriz, que é chamada diagonal principal. Vamos ver algumas operações que podemos fazer com matrizes. A primeira delas é a soma de matrizes. A soma de matrizes é possível de ser feita apenas com matrizes de mesmo tamanho. Por exemplo, a matriz A e a matriz B têm 3 linhas e 4 colunas, ou seja, ela é do tamanho 3 por 4. Como elas têm o mesmo tamanho, podemos operar a soma com essas matrizes. A soma de matrizes funciona da seguinte forma. Pegaremos o elemento A11 e somaremos com o elemento B11. Daí teremos o elemento AB11. Então, por exemplo, o elemento A11, que é o elemento da primeira linha, primeira coluna da matriz A, é 2. O elemento B11, que é o elemento da primeira linha, primeira coluna da matriz B, é menos 4. Ao somar esses dois elementos, teremos menos 2. E é justamente o elemento AB11, resultado da soma. Assim fazemos elemento a elemento de cada uma das matrizes, dando origem à matriz soma. Múltiplos escalares. Podemos multiplicar toda uma matriz por um escalar. Por exemplo, pegamos a matriz A com duas linhas e três colunas e multiplicamos ela toda por 2. Para efetuar essa operação, basta multiplicar cada elemento por 2. Daí dizemos que multiplicamos a matriz A pelo escalar 2. O mesmo fazemos no exemplo da matriz B. Multiplicamos toda a matriz B por menos 1, ou seja, basta alterar o sinal de cada elemento da matriz B e teremos a matriz menos B. Multiplicação de matrizes. Vejamos como operar a multiplicação de matrizes pelo exemplo abaixo, onde determinaremos o produto entre a matriz A e a matriz B. Cada elemento do produto AB é calculado da seguinte forma. Primeiro pegamos a linha da matriz A e a coluna da matriz B. Assim, se queremos descobrir o elemento do produto AB que está na segunda linha e terceira coluna, vamos pegar a segunda linha da matriz A e a terceira coluna da matriz B e fazer o cálculo da seguinte forma. O primeiro elemento da linha 2 de A é 2. O primeiro elemento da coluna 3 de B é 4. Então vamos multiplicar 2 vezes 4. Somar isso, a multiplicação entre o segundo elemento da linha 2 de A, que é 6, com o segundo elemento da coluna 3 de B, que é 3. 6 vezes 3, 18. Somar isso, a multiplicação entre o terceiro elemento da linha 2 de A com o terceiro elemento da coluna 3 de B. 0 vezes 5, 0. Somando 8 com 18 com 0, temos 26. Agora, se queremos determinar o elemento 1, 4 do produto AB, a matriz resultante do produto AB,
teremos que pegar a primeira linha de A e a quarta coluna de B, sempre nessa ordem, pois a multiplicação de matrizes não é uma operação comutativa. Daí, iremos fazer a operação 1 vezes 3, mais 2 vezes 1, mais 4 vezes 2, que dá 13. Percebam que só podemos multiplicar matrizes se ocorrer a seguinte propriedade. A quantidade de colunas da primeira matriz deve ser a mesma quantidade de linhas da segunda matriz. Pois, como iremos fazer as operações de 2 em 2, pegando um elemento da linha da primeira matriz, um elemento da coluna da segunda matriz, temos que ter a mesma quantidade de números. E o resultado vai ser o seguinte, uma matriz de ordem 2 por 4 no exemplo AB, que seria a quantidade de linhas da primeira matriz A com a quantidade de colunas da segunda matriz B. Aí podemos falar que é obrigatório ocorrer essa propriedade. A quantidade de colunas da primeira matriz ser igual à quantidade de linhas da segunda matriz. Combinação linear. Se temos um conjunto de R matrizes de mesmo tamanho e se temos um conjunto de R números escalares, então uma expressão da forma C1A1 mais C2A2 mais até CR-AR é denominada combinação linear de A1 até AR com os coeficientes C1 até CR. Onde usamos isso? Usamos justamente para representar de forma matricial os sistemas. Por exemplo, se temos uma matriz A composta com diversos coeficientes de um sistema e uma matriz que na verdade é um vetor X, que é um vetor coluna, composta com por todas as variáveis do sistema, quando fazemos uma combinação linear, podemos combinar todos os elementos da primeira coluna com a variável x1, todos os elementos da segunda coluna com a variável x2, e assim por diante até a coluna n, onde combinaremos todos os elementos da coluna n com a variável xn. Essa é uma forma de representar um sistema linear por uma matriz. Por exemplo, pegamos essa representação de um sistema que vai de A1 até AMN, ou seja, temos m equações com n variáveis, e do outro lado do sistema temos m escalares, que são representados pelos valores de B. Pela combinação linear, sabemos que podemos escrever esse sistema, ou na verdade, essa matriz que representa o sistema, como um produto entre uma matriz de ordem Mn por um vetor, que é uma matriz coluna, de ordem N1, já que temos apenas uma coluna. E fica dessa forma a representação matricial. De forma a simplificar nossa representação, falamos que, na verdade, esse sistema é toda uma matriz A, os coeficientes, vezes um vetor x, onde teremos todas as variáveis, que nos dá uma matriz, que na verdade é um vetor também, com todos os valores de B. Vimos no capítulo anterior que podemos representar o sistema linear por uma matriz aumentada, onde teremos todos os números eliminando as variáveis. Para diferenciar uma matriz aumentada da outra representação matricial que acabamos de fazer, a partir de agora usaremos a matriz aumentada com uma barra entre os valores que representam os coeficientes das variáveis, ou seja, os elementos A's, com os valores que são escalares do outro lado do sistema, que são os elementos B. Essa forma é só uma representação, para ficar visível a separação entre esses dois tipos de valores. Não existe um significado matemático para essa barra. Uma aritmética que não tem números reais, mas tem dentro das matrizes, é chamada matriz transposta. O que seria a matriz transposta? Basicamente, é pegar o que está na linha de uma matriz e transformar na coluna de sua transposta. Então, o elemento, por exemplo, A1, A12, A13, A14,
fazem parte da primeira linha da matriz A. Estes elementos vão compor a primeira coluna da matriz transposta. Percebam no exemplo. A matriz B tem em sua primeira linha os elementos 2 e 3. Esses elementos serão agora os elementos da primeira coluna da matriz transposta. Da mesma forma, os elementos 1 e 4, eles pertencem à segunda linha da matriz B. Quando vamos para a matriz transposta, esses elementos formam a segunda coluna dessa matriz. Os elementos 5 e 6 estão na terceira linha da matriz B. Quando pegamos a transposta de B, 5 e 6 estão na terceira coluna dessa matriz. Quando analisamos elemento por elemento, percebemos a seguinte característica. O elemento 3, por exemplo, é o elemento 1, 2 da matriz B. Na transposta, esse elemento será o elemento 2, 1. Basta trocar a posição da linha com a posição da coluna. Por exemplo, o elemento 5, ele é o elemento 3, 1 da matriz B. Quando está na transposta, este elemento está na posição 1, 3. Uma outra aritmética característica das matrizes é chamada de traço. O traço é calculado apenas em matrizes quadradas, ou seja, matrizes que têm tamanho n por n. Essa matriz B, por exemplo, é uma matriz de ordem 4, tem tamanho 4 por 4. O traço de uma matriz, na verdade, é a soma dos elementos de sua diagonal principal. Lembrando, a diagonal principal é composta pelos elementos II, ou seja, nesse caso, B e I, que seriam os elementos B11, que é o menos 1, é o elemento na linha 1, coluna 1, B22, que é o elemento 5, que está na linha 2, coluna 2, B33, que é o 7, que está na linha 3, coluna 3, B44, que é o 0, que está na linha 4, coluna 4. Para calcular o traço, basta somar esses valores. Teremos que o traço de B é 11. Então, essas foram as operações que podemos fazer com as matrizes. As referências usadas nesta aula são esses dois livros. Bons estudos e façam os exercícios.